Estamos começando mais um balanço semanal do agro com Hélio Sirimarco. Tudo bem, Hélio? Tudo bem, Larissa? Boa tarde. Hoje nós vamos falar sobre um tema que nós já comentamos anteriormente, relacionado à parte de logística e de armazenagem, né? Essa semana, a ProSoja Mato Grosso fez um alerta para fila de caminhões e falta de armazéns no escoamento da safra. Isso porque a colheita da safra de soja, que vai ser recorde, está se aproximando do final, principalmente o Mato Grosso, já está com mais de 90% colhido, né? Então, a ProSoja Mato Grosso divulgou uma nota dizendo que a falta de armazéns e a precariedade da infraestrutura no Estado, veja que nós estamos falando no Estado que é o maior produtor de soja e de milho do Brasil, vem agravando os problemas logísticos dessa safra de soja, safra 2024-2025. Segundo a ProSoja, caminhões enfrentam filas de até 3 dias para descarregar, enquanto chuvas prolongadas estão afetando a qualidade dos grãos e atrasando o escoamento da produção. A falta de infraestrutura no estado de Mato Grosso, segundo Luiz Pedro Bier, vice-presidente da ProSoja Mato Grosso e produtor em Gaúcha do Norte, ele diz que essa falta de infraestrutura, e ele diz assim, principalmente na região leste, por onde eu planto, é enorme. A carroceria do caminhão acaba sendo um instrumento de armazenagem para o produtor rural. Então, em comunicado, ele destacou que os custos logísticos aumentaram, porque os caminhões eles estão cobrando mais caro porque ficam parados na fila esperando para descarregar. E esse custo, evidentemente, que é do produtor. Tá? Voltando ao assunto da colheita, segundo o IMEA, né, até o dia 7 de março, a colheita lá no estado do Mato Grosso atingiu 91,84% da área plantada. Houve um avanço semanal de 9,5%, o que elevou o percentual para um patamar acima do registrado no mesmo período do ano passado, segundo ainda o IMEA. O ritmo da colheita, também segundo o IMEA, já superou a média histórica de 86,87% no período, e também o percentual do mesmo período da safra anterior, nessa mesma época, de 90,42% de colheita. Então, a ProSoja indicou que, além da demora na descarga, os armazéns eles têm recusado cargas com sementes fora dos padrões. Tá? Então, a nossa logística, segundo Alexandre Falchetti, que é delegado coordenador da ProSoja em Marcelândia, ele está dizendo que a nossa logística é bem complicada e a nossa região sofre muito com a falta de armazém. Segundo ele, os caminhões esperam até 36 horas para descarregar e muitas vezes não conseguem. No comunicado, ele defendeu mais investimentos em infraestrutura para melhorar o escoamento da safra. O frete rodoviário, né, só para a gente ter uma ideia, ele subiu 6% em fevereiro, em função dessa demanda aquecida e também da alta do diesel. Tá? Então, o preço médio do frete, como eu já disse, subiu 6,03% em fevereiro em relação a janeiro, para R$ 7,39 por quilômetro rodado, impulsionado, né, pela alta preço médio do diesel e maior demanda pela indústria e pelo agronegócio. E essas informações são do índice de frete Enderret, Repom e FR. Tá? O diesel, importante componente dos custos operacionais de transporte rodoviário, teve seu preço médio de venda para os distribuidores aumentado pela Petrobras em mais de 6% a partir de 1º de fevereiro. Também, no início do mês, passou a valer o aumento do ICMS. Então, com os aumentos de 4,6% no diesel, S10, e de 4,65% no comum em fevereiro, tá, registrados por esse índice de preço da Endered Ticket Log, esse custo acaba sendo repassado para o frete
para manter a viabilidade das operações das transportadoras. É, nós estamos vendo, então, que os problemas estão complicados. E para fechar esse assunto, mostrar esse problema de escoamento, de logística, vou falar rapidamente sobre as exportações. Então, a ANEC, que é a Associação Nacional dos Exportadores de Cereais, elevou a sua estimativa para as exportações brasileiras de soja em março para um volume que deve variar entre 15 milhões e 15 milhões e 900 mil toneladas. Caso esse volume máximo estimado de 15 milhões e 900 mil toneladas se confirme, ele vai representar um aumento de 17,3%, 2 milhões e 350 mil toneladas, em relação ao mês de março de 2024, quando foram exportadas 13 milhões e 500 mil toneladas. Essa nova estimativa também supera em até 4,9% a previsão que foi divulgada pela ANEC na semana passada, que indicava embarques de 14,7 milhões de toneladas. Para o farelo de soja, a ANEC também revisou a sua estimativa para 2 milhões e 300 mil toneladas, um aumento de 16,2%, 332 mil toneladas, em relação à estimativa da semana passada de 2 milhões de toneladas. O volume estimado também supera em 32%, 577 mil toneladas, a 1,8 milhões de toneladas exportadas em março de 2024. Segundo o relatório da ANEC, da semana encerrada em 8 de março, foram exportadas 3 milhões 466 mil toneladas de soja e 384.700 toneladas de farelo. Para a semana entre 9 e 15 de março, os line-ups, né, que são as programações de embarque nos portos, indicam embarques de 4 milhões e 300 mil toneladas de soja e 618 mil toneladas de farelo de soja. O Porto de Santos lidera os embarques, com 1,6 milhões de toneladas programados para esse mês, seguido pelo Porto de Paranaguá, com 730 mil toneladas. O Porto de São Francisco do Sul, em Santa Catarina, deve embarcar 330 mil toneladas de soja, enquanto o Porto de Rio Grande tem programado embarques de 158.800 mil toneladas. Para finalizar, falar também essa estimativa das exportações de milho, que a ANEC aumentou também para 412.700 toneladas, que é um aumento de 22,2%, 75.100 toneladas, em relação às 337.600 toneladas estimadas na última semana. Esse volume é 193,6% maior do que as 140 mil toneladas que foram exportadas em março do ano passado, mas continua abaixo do total exportado em fevereiro desse ano, que foi de 1.291 mil toneladas. E, para finalizar, os embarques de trigo foram também ajustados para 153.700 toneladas, um aumento de 6%, em relação à estimativa anterior de 145 mil toneladas. Apesar desse aumento, o volume estimado continua 80,8% abaixo das 800 mil toneladas exportadas em março de 2024. Segundo o relatório da ANEC, na semana encerrada em 8 de março, foram exportadas 162.600 toneladas de milho, 65.700 toneladas de trigo. E para a semana, entre 9 e 15, os line-ups nos portos indicam embarque de 176.600 mil toneladas de milho e 87.900 toneladas de trigo. Pelo Porto de Santos, estão programados para esse mês embarques 207 mil toneladas de trigo. Pelo Porto de Paranaguá, 252 mil toneladas de trigo. E pelo Porto de Rio Grande, embarques de 176,6 toneladas de milho e 87,9 mil toneladas de trigo. Correção, embarques de milho, 176.600 toneladas. Continuamos aguardando soluções para os problemas de logística e armazenagem. Bem, Hélio, parabéns pela sua análise. Sigam as nossas redes, curtam a nossa página e até o próximo.